Você está ouvindo Entre Lírios e Vales, por Elfrida Kramer. Olá, bem-vindo. Você faz parte da minha história porque está acompanhando e percebendo o dia a dia da minha vida sendo guiada por Jesus. Como disse ele no Evangelho de João, capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. E assim que eu comecei a luta contra as potestades espirituais desse mundo mau, tenebroso. Durante esse período, houve muitas revelações de Deus. E como é bom ver o cuidado dele nos preparando para a batalha. Houve uma vez que eu estava sentada preparando um trabalho para levar para o culto de oração, e de repente eu levanto os olhos, eu levanto a vista para o céu e vejo várias nuvens que a gente costuma chamar de carneirinhos. E aquelas nuvens se mexiam nos céus e pouco a pouco elas começaram a se aglomerar e a formar uma palavra bem grande no céu, bem nítida, bem fácil de você perceber. E dizia: vença. Até o cedilha você reconhecia naquela palavra, vença. Depois as nuvens começaram a se embaralhar novamente e formaram uma outra palavra de 5 letras também, Jesus. Eu olhei, em vez de me sentir assim, eufórica com aquela visão tão sobrenatural, eu fiquei um pouco abatida e disse assim: oh meu Deus, vença. Se dissesse que eu estou vencendo, já me animava, mas vença significa que eu vou ter muita luta ainda. E eu anotei o dia, aquela revelação dos céus, mas não considerei realmente no meu coração. Muitos anos depois, eu estava com meu marido numa praia próxima à Fortaleza, quando uma chuva torrencial me acordou de madrugada com trovões, e aquela voz interior que fala ao coração e que aquela pessoa que já ouviu reconhece, me falou assim: eu lhe dei uma visão e você não considerou. Imediatamente, muitos anos depois de passado, veio à minha mente: vença, Jesus. Eu fiquei assim, aí a voz disse assim: quando eu dou uma ordem, eu capacito a cumpri-la, e o poder está no nome do meu filho. Meu Deus, aquela palavra que ele me deu naquele ano teria sido uma profecia de que ele estaria comigo para me dar a vitória. E realmente ele caminhou comigo. A despeito da minha falta de euforia, de entusiasmo com as revelações que ele mandava, ele estava comigo. Certa vez eu estava com uma pessoa que me procurou com muita dificuldade, gente da família, e sentada no banco do jardim, eu olhava para o céu. Era uma situação muito difícil mesmo, praticamente impossível de ser resolvida. Então eu olhei para o céu e vi uma grande estrela brilhando no céu. E eu disse: o mesmo Deus que criou os céus e a terra, Ele vai mandar a solução para este problema. Quando eu falei isso, eu percebi e senti direcionado daquela estrela tocando em mim como um facho de luz, como se fosse uma luz assim bem filtrada e azul, alguma coisa que eu não sei explicar. O fato é que eu perdi as forças realmente e caí com a cabeça no colo da pessoa que estava ao meu lado e disse: glória a Deus. São coisas que acontecem, que Deus permite em momentos cruciais da nossa vida, para que a gente receba a força que vem do alto.
Nós não podemos nada, nós não sabemos nada. E assim foi caminhando, as revelações vieram. Eu chorava muito porque eu via a mamãe naquela situação, e eu chorava muito e pedia a Deus que ela fosse salva, que ela não morresse, se Ele quisesse levá-la, que podia levá-la, mas que ela não fosse nesse estado espiritual que ela estava. E eu orava muito. Uma determinada noite eu estava deitada e meu marido já dormia, e eu comecei a orar assim, chorando e prendendo o choro para não fazer zoada. E o Senhor falou ao meu coração: vai até a palavra. Então eu me levantei e me sentei ali ao lado da escrivaninha que ficava próxima à minha cama. E ele disse: abre a palavra. E eu abri e me deparei com um texto que eu já devia ter lido várias vezes, porque eu já tinha lido a Bíblia toda algumas vezes. Mas eu não me lembrava daquele texto. E o texto dizia assim: o exilado cativo lá não morrerá, no cativeiro, né? Lá não descerá à sepultura, o seu pão não lhe faltará. Como essa palavra me trouxe paz. Foi alguma coisa assim que aconteceu no meu coração, de uma certeza tão grande que a minha mãe seria salva. E eu adormeci quase que sorrindo. Alguns dias depois, um irmão nosso que orava conosco lá em casa teve uma visão. E eu já contei isso num episódio anterior. Ele via duas urnas funerárias da subida, na rampa que subia para a varanda da minha casa. E eram dois caixões, um preto e um branco. O branco estava envolto com uma faixa dourada. E nós pedimos e oramos para que Deus nos desse o discernimento do que significava aquela visão, mas não tivemos. No outro dia eu acordei e imediatamente aquela voz no meu coração falou: sua mãe está sendo requerida pelo reino das trevas, mas ela será levada para o reino da luz. Oh, glória a Deus! Mais uma palavra, mais uma confirmação. A partir daí, a minha vida ficou mais tranquila. Eu sofria com o jeito dela, com o temperamento dela, porque ela ficou acostumada daquele jeito, né? E um dia, um irmão querido, que era muito dedicado ao ministério de libertação, foi convidado para ir ver mamãe. E ao chegar lá, ele detectou os espíritos imundos que a rodeavam, que estavam nela. E ele, com aquela autoridade que só o Espírito Santo pode dar, repreendeu os espíritos imundos e minha mãe ficou livre. Ela me contava que muitas vezes ia dormir e no quarto ela via demônios passeando. Algum tempo depois ela me disse: sabe, esta noite foi tão interessante, eu estava deitada e vi um anjo no meu quarto e ele se sentou à beira da minha cama. E eu fiquei tão feliz. Eu digo: sei que Deus está cuidando da minha mãe. A minha história com ela foi uma história muito dolorosa. Eu não fui sarada dos medos que eu tinha dela, as lembranças que eu tinha, as mentiras que eu ouvia. Tudo que mamãe falava eu não conseguia acreditar, eu achava que era mentira. Por isso, até o final da vida dela, aquela convivência, eu visitava, mas eu não acreditava nela. E um certo dia ela foi hospitalizada e minha filha disse: acho que vovó está muito mal, eu acho que ela vai agora. Eu disse: não, minha filha, ela tem essas crises de vez em quando, mas isso passa, é o jeito dela, isso vai passar logo. E não fui visitá-la e fiquei assim muito temerosa, de que ela estivesse mentindo ainda mais uma vez. E no dia seguinte minha filha ligou para mim e disse que mamãe já tinha partido. Imediatamente eu me ajoelhei e glorifiquei a Deus. Glorifiquei a Deus porque eu sabia que Ele a tinha levado para o reino da luz. A despeito da vida conturbada que ela teve, de ter seguido
espíritos enganadores durante a vida toda, de ter sido veículo de Satanás muitas vezes em sessões espíritas. A despeito de tudo isso, a graça de Deus envolveu a minha mãe e ela foi para Jesus. A história da década de 90 não terminou ainda, mas eu quero dizer que o meu coração já estava bem mais fortalecido no Senhor. E quero dizer que a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém.